Olá, olá, boa noite, pessoal. Bom, hoje eu quero falar sobre um livro. Eu me fiz a proposta, né? A gente vem falando, eu tenho alguns convidados que eu tô trazendo para falar sobre livros. E agora, chegando no final do ano, a gente sempre pensa muito, né? Ai, eu quero emagrecer, eu quero estar bem, vem as férias de verão, eu quero colocar biquínis. E tem um livro, na verdade, esse livro, ele vem comprovar muitas coisas que eu tenho vivido ao longo da minha vida. Depois eu vou contar um pouquinho a minha história, né? Por que que eu já tenho essa mentalidade magra que foi, claro que ela foi desenvolvida, não foi nunca da melhor maneira, na verdade foi dolorido, mas eu desenvolvi isso. Então, hoje eu tenho essa mentalidade e essa consciência. E o livro, na verdade, é da Judith Beck. Esse aqui é o livro de exercícios. O meu livro mesmo, que é esse, né? Que o livro é o Pense Magro, é esse aqui. Ele está sempre emprestado com outras pessoas, mas eu acho muito interessante porque nesse livro ela não fala sobre nenhuma dieta específica, não é isso que ela quer nos mostrar. Ela nos ensina a pensar magro, que é exatamente isso que a gente veio conversar. E outra coisa muito interessante que esse livro, principalmente nesse aqui, ele é um treino para a escrita. Porque o que que acontece? Ela desenvolveu um programa de 6 semanas, onde vem esses treinos, né? Primeiro, a gente tem que focar, né? Qual que é seu objetivo? Qual que é seu porquê? Por que você quer emagrecer? Então, qual que é... Oh, ei, Flávia! Bom, então quando a gente quer emagrecer, a gente tem que saber, né, quais são os benefícios que a gente vai ter quando a gente atingir aquele peso. Então, falar assim, eu vou ficar mais atraente, eu vou ficar mais autoconfiante, eu vou ficar mais elegante, eu vou poder escolher as roupas que eu quero vestir, eu vou sentir mais à vontade quando eu estiver usando um biquíni, eu vou ficar mais feliz quando eu me olhar no espelho. Então, isso é muito... você trazer para você quais são os benefícios que você quer e deixar isso registrado já é uma mudança, porque isso vai ajudar na força de vontade, naquele momento que vem uma tentação, que vem um pensamento tentador, que a gente tem vontade de desistir. Se a gente tiver isso em mãos, os benefícios, e ter isso muito claro pra gente, a gente exercita essa nossa força de vontade. Então ela fala muito de ter cartões, mas eu acho que não precisa ter necessariamente cartões, a gente pode ter um caderninho, um bloquinho, mas é interessante anotar assim todos os benefícios que você vai ter se você, né, emagrecer, conseguir seguir aquilo a que você se propôs. Então, primeira dica é essa: escreva todos os ganhos, escreva todos os benefícios. A segunda, né, a segunda coisa que ela coloca muito, ela fala muito sobre os processos. Então a gente tem que aprender primeiro, na hora que a gente sentar, a gente tem que se concentrar naquilo, se concentrar na comida, comer devagar. São coisas que a gente sabe. Ei, olha lá. São coisas que a gente já sabe que tem que fazer. Inclusive, eu tenho um artigo no meu blog que fala sobre os benefícios do mindfulness na hora de comer. Por quê? Se a gente senta, a gente se concentra na comida, a gente percebe assim, né, quais são as cores, quais são os gostos, né, o cheiro daquilo, mastigar várias vezes. Outra coisa muito interessante, a gente aprender a soltar o talher, é uma coisa que a gente nunca faz, a gente nunca descansa o talher no prato, e geralmente a gente come, às vezes se a gente está, né, tirar o celular do lado, porque tudo que tira a nossa atenção do que a gente está comendo ali, a gente nem percebe. E o cérebro, na verdade, ele demora uns 20 minutos depois que a gente comeu para mandar a sensação de saciedade para o nosso corpo. Então, quando a gente faz isso, exercitando, assentando, prestando atenção, olhando, degustando, apreciando, a gente está contribuindo, né? A gente está ajudando o que é o nosso cérebro a, a, a enviar essa, né, essa mensagem.
E a outra coisa, porque na verdade é tudo uma mudança de pensamento e não é seguir necessariamente uma dieta, porque, por exemplo, e a gente tem que saber o que eu estou disposta a fazer, porque se me falassem assim, você vai ter que seguir uma dieta low carb, jamais funcionaria para mim, porque eu amo carboidrato. E para a gente conseguir manter aquilo, porque uma coisa é você faz aquilo durante um mês, ou você faz aquilo no tempo que você precisa, e depois você, às vezes você emagrece de verdade, não é o que acontece, mas aquilo volta, porque aquilo não virou um hábito, não fez parte da sua rotina. Então a gente tem que se reeducar dentro do que a gente se propõe. Então eu falo assim, o que eu me proponho? Qual que é o meu acordo? E é interessante deixar isso por escrito. Pode ser, você pode conversar com a sua nutricionista, mas isso tem que ficar claro. O que você está disposta a fazer, né? Então, isso tem que ser muito claro. A outra coisa, atividade física. Como dieta não é só alimentar, dieta é um processo. Então, quando a gente está fazendo exercícios físicos continuamente e a gente se propõe a fazer aquilo e cria o hábito, o nosso corpo mesmo, ele vai passar a sentir falta daquilo, vai sentir falta e vai pedir. Então, às vezes, pode ser muito difícil. Você fala assim, nossa, mas eu não aguento acordar, e aí tá num dia chuvoso, às vezes a cama tá quentinha. Então veja, qual que é o melhor horário? Qual que é o horário que você se sente melhor para fazer o exercício físico? E a outra coisa, separe a sua roupa no dia anterior, associe esse hábito a coisas que te deem prazer. Se é difícil coloque uma música boa, escute essa música. Isso vai te trazer esse ânimo para para poder fazer sempre. E o hábito, ele não é criado do dia para a noite. E por isso a gente também precisa trabalhar a nossa força de vontade. E para a gente pensar na força de vontade, é só a gente fazer uma associação com o próprio músculo. A gente sabe que se a gente não fizer atividade física, além das calorias que a gente perde, além do bem-estar que traz, além do tanto que é saudável para o nosso corpo, mas se a gente não faz atividade física, os nossos músculos, eles não se fortalecem. A força de vontade é a mesma coisa. Ela tem que ser exercitada diariamente, mas você não pode já numa dieta se propor algo muito, que seja muito intenso para você, porque senão você gasta toda a sua força de vontade e acontece igual o músculo. Se você força demais, ele vai estar fatigado e ele não vai conseguir fazer a força no dia seguinte. Então, até a força de vontade, para que ela comece a crescer, a gente tem que ir começando aos poucos. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estou indo a uma festa e eu amo doces. E para mim é muito difícil chegar na mesa de doces e comer um docinho só. Mas o que eu posso fazer? Para exercitar minha força de vontade? Eu posso falar assim, eu não quero ficar sem comer nada, mas eu me dou o direito de comer um doce. E eu falo com uma amiga minha, vai ali, pega um doce para mim e traz. E aí eu não vou precisar chegar ali na mesa e ficar lá super tentada a comer tudo que eu tô vendo ali na mesa, que ela vai trazer. Eu tô fazendo o meu combinado que eu fiz comigo, que é de comer um doce, mantenho e celebro esse ganho. Por mais que seja assim, mas você está fazendo dieta, você não deveria comer nenhum. Mas às vezes comer nenhum, no dia seguinte eu vou ficar assim, nossa, mas aquela mesa maravilhosa, eu não comi nenhum. Ou, é aquilo que cada um está disposto a fazer e sabe que é desafiador mesmo assim, é possível, que vai trazer ganhos. E eu tenho uma cliente que é muito engraçada, sabe? Que ela sempre falava assim, eu tô seguindo muito bem a minha dieta, mas aí toda hora que eu vou tomar o meu café da tarde, eu vou e como uma lasquinha do bolo. E eu fui e falei com ela, mas uma lasquinha todo dia vira um pedaço no final da semana. Então, para quê? E aí ela começou a fazer isso e se habituou. E de repente ela parou de celebrar essa conquista, porque isso foi uma conquista. Quando ela criou o hábito e parou de tirar aquela lasquinha do bolo, ela parou de celebrar também. Então a gente tem
que celebrar todos os nossos ganhos, porque são eles também que vão fazer com que a nossa força de vontade aumente, né? E na hora que a gente precisar usá-la de verdade, a gente vai ter, porque a gente está exercitando diariamente. Então a gente tem que se impor essas metas, pequenas metas. Fala assim, hoje, para que eu vou dizer não hoje? Se é para mesa de doces, é para mesa de doces que eu vou dizer não. Se é para procrastinação de não fazer exercício, é para ela que hoje eu vou dizer não. Mas a gente tem que se estabelecendo e se desafiando no processo para que isso se introjete dentro da gente, né? E uma outra coisa, a gente também tem o hábito de contar muitas historinhas pra gente mesmo, para dar desculpas. Então, de repente, a gente tá lá e fala assim, mas hoje eu mereço, né? Hoje eu tive um dia tão cansativo, hoje eu mereço comer mais. E fala assim, mas eu tô tão estressada hoje, nossa! Ou então fala assim, mas eu tô ansiosa demais, eu não aguento, eu quero comer. E, né, às vezes assim, a gente associa sempre a comida como uma válvula de escape, ou então como um refúgio, porque de alguma forma, né, algumas pessoas quando estão ansiosas, elas comem demais, outras já não comem nada, mas aí elas comem quando elas estão tristes. Então, de alguma forma, a comida ela traz pra gente um conforto e uma satisfação. E quando a gente aprende a lidar com isso, né, a entender que assim, os nossos problemas, né, o que a gente traz, a gente não pode colocar a comida como um refúgio, porque ela não vai ser a solução dos nossos problemas. Então a gente tem que tirar, qual que é o aprendizado que eu tiro daqui? O que que essa questão, o que que esse problema traz como crescimento para mim? Então eu olho para isso, tiro o aprendizado, mas desvinculo do fato de comer, porque na verdade a comida ela não tem nada a ver com isso. E se o problema não tem solução, ele simplesmente deixou de ser problema, não é verdade? Então, e a outra coisa, né, a gente tem que aprender a escrever as novas historinhas. Então fala assim, eu mereço isso hoje como uma recompensa. Então mude a historinha, fala assim, hoje eu mereço não comer esse doce, ou esse chocolate, ou essa massa, ou isso porque eu tô no caminho do meu objetivo. Ou então, a gente tem que saber qual que é a minha prioridade, o que que é mais importante para mim. E quando for mais importante, eu vou e coloco a minha atenção no que é mais importante, porque a gente sabendo, né, focar a nossa atenção, é isso que vai nos levar, né, de encontro a esse objetivo. Uma questão importantíssima, que é com relação à água. E o nosso cérebro, muitas vezes, ele associa a sensação de sede e fome para o nosso cérebro, ele manda mensagens muito parecidas. E o que a gente faz? Às vezes a gente, né, toda vez que você sentir fome, beba um copo d'água. Além de você estar trazendo muito mais benefícios para o seu organismo, porque, né, a água, ela melhora o nosso metabolismo, ela traz tantos benefícios, né? Nós vamos ficar mais hidratados, as funções, né, a diurese, tudo aumenta e a gente vai aprender, né? Você vai ter estratégias, pequenas estratégias para não comer. Por exemplo, outra estratégia para você evitar, se você está num lugar, conversar com amigos me distrai. Então, são coisas que podem te distrair e trazer benefícios, porque aí você vai estar se socializando também, que é uma coisa, né, muito boa. E a gente colocar isso, né, tem essas dietas doidas que de repente falam assim, você tem que ficar essas intermitentes, não sei quantas horas sem comer, mas o fato é que quando a gente come de 3 em 3 horas, né, a gente diminui aquela sensação, né, de querer comer em excesso e evita também os picos de insulina no nosso organismo. Então vamos, né, eu
né, não sou nutricionista, mas é o que eu penso. Quando a gente come menos e mais vezes, a gente está sempre mantendo essa sensação de saciedade sem querer comer exageradamente quando a gente vai se alimentar. E uma coisa que a Judith fala no livro, que ela sempre fala assim que é importante planejar o dia e escrever tudo que você come. E isso a gente vê muito, né, em tudo que a gente faz, porque tudo que a gente escreve, tudo que a gente tira do campo mental e coloca no concreto, é isso que traz resultado, porque na hora que a gente está ali vendo, hoje eu comi isso, e você vê que você teve um bom dia, celebre isso. Celebre, porque isso é verdadeiramente uma vitória. E para a gente construir isso, né, para que a gente construa essa mentalidade no dia a dia, isso tem que se tornar um hábito. Então, né, só repetindo aqui, primeiro, focar nos ganhos, qual que é os benefícios, entender o seu porquê e falar, né, realmente eu vou estar, isso vai me trazer, além dos benefícios estéticos, benefícios de saúde, mudança de estilo de vida, exemplo, você vai estar sendo, né, se tem uma família, você vai estar sendo exemplo para sua família. E por isso é importante saber os alimentos certos, na hora certa, na medida certa, para que seja algo que seja concreto e que seja permanente, né? Porque não adianta nada a gente fazer uma coisa que traz mirabolante, que traz um resultado rápido e não vai ser permanente e volta muitas vezes pior. E a gente tem que entender que entre o plantar e o colher tem o cultivar e o esperar. Por isso, a persistência e a perseverança, elas são tão importantes em qualquer processo, não somente na dieta, mas em tudo que a gente vai fazer na vida. E agora eu queria falar um pouquinho de mim, né? Por que, né, desde adolescente eu tenho essa mentalidade mesmo, porque quando eu era já muito novinha, eu sempre gostei muito de tudo que tinha ritmo, que tinha movimento, que mexia com o corpo. E eu era da equipe do Minas, de ginástica olímpica. Mas eu era uma criança gordinha. E as meninas sempre falavam com mim, mas você não vai conseguir isso, você não vai conseguir pular esse cavalo, você não vai conseguir ficar nessa parada, porque você é muito pesada. E de repente chegou um momento que é claro que eu não consegui, de tanto ouvir aquelas meninas falando. Mas o que ficou gravado na minha cabeça? Eu não vou conseguir porque eu sou gordinha. E eu cresci, né, dos 6, nos 10 anos eu tive o estirão, eu emagreci um pouco, mas eu cresci com aquela mentalidade. Eu não vou conseguir porque eu sou gordinha. O que aconteceu? Com 12 anos eu tive anorexia. E aí eu não comia nada, até que eu fiquei tão magra, mas tão magra. E a gente não se percebe assim, a gente olha no espelho e realmente não se percebe. E eu vi quando eu encontrei com um primo, e ele me olhou, ele ficava assim, e horrorizando, sem parar. Até que aí, né, fui para vários médicos, comecei a fazer terapia, e esse pensamento na terapia, em tudo, e como eu tinha que comer tudo muito regrado para voltar o meu equilíbrio, porque os problemas, os transtornos são muito maiores do que os físicos, né? Os psicológicos são muito maiores. Mas como eu fui educada desde essa época a comer nos horários, continuei praticando atividades físicas, mas e esse trabalho psicológico de entender o que é um estilo de vida, né? O que é ser, né? Qual que era a visão que eu tinha da Ângela criança e agora como era a Ângela adolescente, como vai ser a Ângela adulta. Foi um momento de dor, mas que me trouxe esse pensamento. E desde que eu fiz esse trabalho, que foram por muitos e muitos anos, mas isso mudou a minha mentalidade. Então eu não vejo, né? Realmente não consigo ver a comida como a solução de um problema, como um refúgio, né? E eu amo comer. E, na verdade, a gente
come, né? A gente come com os olhos, a gente come com o ouvido, porque quando a gente vê uma coisa bonita, aquilo desperta na gente. E eu consegui resgatar esse prazer, né? Quando a gente, né, ouve, né, o som, né, fazendo comida, sente aquele cheirinho, um cheirinho de um café com um bolo saindo na hora, quando você vê aquela sobremesa linda. Então, foi um aprendizado a trazer de novo, né, para mim, antes eu não podia comer, porque se eu comesse, eu, né, não seria bonita, não seria amada, não seria aceita e não daria conta. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que parar de comer, e a comida virou para mim uma coisa ruim, porque se eu comesse, eu seria gorda. E se eu fosse gorda, eu não seria aceita. E até resgatar isso tudo, o prazer da comida, e eu resgatei completamente. E uma coisa que é muito importante, que hoje eu vejo a importância de passar isso na minha casa, para as minhas filhas, para que a gente tenha, né, uma vida saudável, uma alimentação saudável, o que é bom, o que faz bem. Então, muito mais importante do que, né, fazer uma dieta é ter esse pensamento, essa mentalidade. E o poder da visualização, ele é incrível, E isso eu vi assim muito quando, né, desde que eu engravidei da minha primeira filha, que hoje está com 14 anos, mas, né, eu nem cheguei a ir numa nutricionista, mas eu não me preocupava. Eu fiz a alimentação que eu sempre tinha. Mas exatamente um mês depois que ela nasceu, eu voltei para o mesmo peso que eu estava, mas eu nunca me vi igual todo mundo, né? Eu já ouvi várias pessoas falando: quando você engravida, você nunca mais volta ao seu corpo. Tem várias historinhas que contam e que, se a gente acredita nelas, a gente realmente não vai conseguir. Mas eu sempre me via falando assim: eu vou ter minha filha e vou voltar a fazer as minhas coisas e meu corpo vai voltar. E todo mundo fala: mas para você é muito fácil. Mas não foi nada fácil, isso foi um trabalho desenvolvido. Então, o que eu quero deixar aqui é essa mensagem, que tudo que a gente quer na vida, né, tudo, qualquer objetivo, hoje a gente está falando de emagrecer, porque está aí, né, tá aí o final do ano, estão aí as férias de verão, e todo mundo, né, nós todas queremos estar belas, magras, e então, mas para tudo, a gente tem que estabelecer qual que é o nosso porquê, que benefícios a gente vai ter se a gente fizer isso, como que nós vamos fazer, né? O que eu posso, o que eu estou disposta a fazer para atingir esse objetivo. Depois que eu estabelecer isso, como que eu vou? Eu vou persistir. Se eu não persistir, no meio do caminho, durante o processo, vou me desafiar, estabelecendo pequenas metas e cumprindo essas metas. Vou escrever meus ganhos, celebrar esses ganhos todos. Vou escrever qual que é as novas historinhas, se eu estou procrastinando, se eu estou, né, contando uma historinha para desviar do caminho, vou escrever a nova historinha. E nisso a gente gera, né, todo um contexto em volta, que isso aumenta a nossa força de vontade. A gente vê exatamente, né, o nosso grande porquê, e isso traz essa força para que a gente vença esse objetivo. E voltando a falar sobre o processo de emagrecimento, uma vez eu estava vendo o programa da Rita Lobo, foi no ano passado, e foi muito engraçado. Eu achei muito interessante uma coisa que ela falou, que ela estava recebendo, né, pelo Twitter, os comentários, né, das pessoas, e aí veio um comentário assim: Rita, mas o que eu faço agora? Eu tive tantas festas até, né, e tem o Natal, o que eu faço agora entre o Natal e o Réveillon? E a resposta dela foi ótima, que ela falou assim: não é o que você faz entre o Natal e o Réveillon, o que você tem que prestar atenção é o que você faz entre o Réveillon e o Natal. E eu achei fantástico, porque é exatamente isso. Isso é uma educação, é um estilo de vida, e é isso que tem que ser o nosso foco, né? Vamos, né? E dieta não é só comida. Dieta é atividade física, é sono, é persistência, é perseverança, e é muito mais, né?
Vamos sim, Flávia. Dieta, 60 dias de dieta equilibrada. Acho que é isso mesmo. O equilíbrio é isso aí. O equilíbrio, né? Como dizia Buda, né? O melhor caminho é o caminho do meio. E nada melhor do que o equilíbrio. Da gente ter, né? Tudo balanceado na nossa vida, né? Muito bom, muito bom. E queria dizer também que eu escrevi um artigo sobre esse livro com os meus maiores aprendizados dele, e esse artigo tá no meu blog. Então, no link da bio, no link clicável, é só vocês colocarem, né? Acesse o blog e tá lá o artigo, e depois dele já tem até o link também para o outro, que é o, né, como a gente pode praticar mindfulness na nossa alimentação no dia a dia, que é muito bacana também. E quem se interessar pelo livro, já tem lá também, você pode clicar lá e eu pesquisei e já tem um link que vocês podem já comprar de uma vez. Tá? Eu não estou ganhando nada com isso, mas é porque eu quero compartilhar aqui uma coisa que eu acho muito interessante, que tem tido resultados com algumas clientes minhas, então eu quis trazer isso como tema da live de hoje, para que a gente possa, né, crescer juntos. E quem tiver mais alguma dica, mais alguma coisa que queira me contar, eu vou adorar saber. Me mande um direct, fale comigo, tá? Então, ó, um beijo, fiquem com Deus e uma ótima noite.